agora nós abordamos uma parte do capítulo 2 do livro História Viva, do Rüsen, intitulado Didática, Funções do Saber Histórico. Essa parte que a gente abordou corresponde aos objetivos gerais apresentados pelo autor, primeiro, destacar os pontos de vista da didática da história que são relevantes para a teoria da história. Segundo, analisar a praxis como fator determinante da ciência. Terceiro, destacar o efeito do conhecimento histórico sobre a vida prática como parte integrante da matriz disciplinar. Quarto, tratar das regras gerais da relação do saber histórico à prática. Quinto, analisar o conceito de didática como uma função prática do conhecimento histórico que produz efeitos nos processos de aprendizado. E, por último, discutir o significado de aprender, formar-se e orientar-se. Então, primeiro abordamos aí os objetivos gerais apresentados pelo autor. Depois, nós abordamos os dois aspectos que o autor se refere como necessários para abordar a questão da formação. Então, são esses aspectos, um aspecto transversal e um outro horizontal. O transversal é que diz respeito à correlação entre experiência e interpretação articulada à orientação da vida prática. O horizontal, formação como processo de socialização e de individuação, ou seja, a dinâmica evolutiva interna da identidade histórica e como essa dinâmica é influenciada pela ciência. Abordamos também, por fim, a relação entre teoria da história e didática, momento em que o Rüsen parte da crítica à noção de didática como algo externo à história como ciência, mais ou menos naquela ideia de que os didáticos seriam transportadores encarregados de fornecer os produtos científicos. Inclusive, quando eu falei sobre isso, eu até questionei um pouco a crítica do Rüsen à ideia de didático como tradutor, porque na ocasião eu mencionei essa minha ideia de que somos tradutores, sim, quando a gente fala para crianças e adolescentes que não são estudantes de história e não têm a menor pretensão de ser um dia, um historiador, nós temos que traduzir o saber especializado que a gente produz na universidade para a linguagem acessível a esse público. O Rüsen também aborda nesse tema da relação entre teoria da história e didática, o que ele chama de didática da cópia, essa separação entre atividade de pesquisa e atividade docente. Mas ele também aborda, nesse tema da relação entre didática e teoria da história, 4 pontos fundamentais. O primeiro diz respeito à transformação das carências de orientação em motivos para a obtenção de conhecimento histórico, as carências de aprendizado. O segundo, as formas de apresentação relacionadas ao meio social. O terceiro, que a teoria passa à didática ao tratar as carências de orientação, as formas de apresentação e as funções de orientação no contexto do aprendizado especificamente. E quarto, a didática passa à teoria da história quando pergunta sobre o significado da cientificidade do conhecimento histórico para o aprendizado. Então foram esses os temas que a gente tratou até agora, até aqui. Hoje, especificamente, a gente vai abordar o significado da categoria da formação histórica. Formação é definida por Rüsen como uma categoria didática que abrange as competências da consciência histórica que são necessárias para a resolução de problemas práticos de orientação com o auxílio do conhecimento histórico. Então, nesse caso, a formação significa que as operações mentais próprias da consciência histórica são, de certa forma, beneficiadas ou enriquecidas pelo saber histórico produzido cientificamente. Então, nesse caso, a formação articula, de um lado, as competências da consciência histórica com níveis cognitivos, esses níveis cognitivos entendidos como os diferentes estágios de desenvolvimento da cognição humana, desde a infância até a vida adulta, e, de outro lado, as formas e os conteúdos científicos às dimensões de seu uso prático, como uma espécie de apropriação do conhecimento especializado em benefício da orientação e do autoconhecimento, que é o que possibilita a autorrealização e o reforço da identidade. Nas palavras de Rüsen, trata-se de competências simultaneamente relacionadas ao saber, à praxis e à subjetividade. Ainda na tentativa de definir o que é essa formação,
Ruizen afirma que a formação se opõe à unilateralidade, se opõe à especialização restritiva e ao afastamento da prática e do sujeito. Então, o que o Ruizen quer dizer nesse caso é que a categoria da formação tem um sentido ou um alcance holístico, se inserindo na representação do todo em que o sujeito está inserido. E é nisso que consiste a vinculação entre saber e agir, exigida pela consciência pela carência de orientação. Uma vez que, quando o sujeito se encontra em uma situação de carência de orientação, é o saber disponível em sua totalidade que será mobilizado como estratégia de reorientação. Então, nesse sentido, a formação é o contraponto da especialização acadêmica, porque ela privilegia a carência do sujeito de, nas palavras de Ruizen, fazer-se valer como pessoa. O que significa esse fazer-se valer como pessoa? Significa se afirmar, ou afirmar, melhor dizendo, a própria condição humana, de posse de uma consciência, de intenções, de desejos, de vontades e mais, de fazer valer, de fundamentar essa consciência, essas intenções, esses desejos e essas vontades, por meio, é claro, da argumentação, e não por meio da violência ou do exercício do poder sobre os outros. É isso que significa, nas palavras de Ruizen, afirmar-se como instância de legitimação dos modos práticos de viver. Já em uma outra passagem, ele afirma: sempre que teoria e prática, saber e agir, se sobrepõem, a formação sustenta o ponto de vista da relevância pragmática e da dignidade moral do saber cientificamente produzido. Nesse sentido, formação exerce também uma função mediadora entre teoria e prática, saber e agir, que muito se aproxima do que geralmente a gente entende por sabedoria. Sabedoria que envolve uma postura de relação, ou uma relação com o conhecimento que não é instrumental, no sentido de utilizar o conhecimento para fins específicos, imediatos, sem muita preocupação com os efeitos, com os desdobramentos, com o modo como isso afeta pessoas, como o modo como isso afeta moralmente grupos, indivíduos, mas também como isso afeta o meio ambiente, enfim, situações em que o conhecimento é usado para fins questionáveis, digamos assim. Então, essa sabedoria no trato do saber relacionado à prática, do saber relacionado ao agir, pertence ao universo da formação, no sentido de mediar essa relação, percebendo aí uma interdependência entre teoria e prática de um lado e saber e agir de outro. Logo depois dessa citação quanto à função mediadora da formação, o Ruizen afirma que a formação organiza os acervos de saber de 3 maneiras diferentes. São elas, e aí eu cito as palavras dele. Primeiro, ela mantém a representação de um todo do mundo a ser apreendido pelo saber em todas as situações da vida. Segundo, ela sustenta que o saber é um elemento essencial do quadro de referências de orientação da vida prática e que deve possuir uma relação direta com esta. E terceira, ela defende que o saber é o meio em que se dá a orientação do agir, em que a subjetividade, o ser próprio e melhor dizendo, a vontade de autoafirmação dos agentes se efetivam no processo do agir. Mas, além disso, ele afirma a possibilidade de simplificar os modos distintos com que essas 3 maneiras de organização do saber operam em compensatórios e complementares. A formação compensatória, segundo o Ruizen, prescinde da racionalidade típica da ciência, ao menos em parte. Depois eu explico isso melhor. Mas por que prescinde? Prescinde porque ela satisfaz as carências de orientação com meios não científicos. É o caso, por exemplo, da arte, que é o que ele cita, mas a gente também poderia pensar na religião. Quando eu disse que se prescinde, ao menos em parte, dessa racionalidade, é que
eu fico pensando, por exemplo, no caso de artistas plásticos, músicos, literatos, que não podem abrir mão totalmente da racionalidade típica da ciência. Em que sentido? Um pintor que utiliza técnicas específicas de pintura, de óleo sobre tela, óleo sobre madeira, dispõe ou precisa, né, dispor de certas técnicas de pintura que só puderam ser concebidas com auxílio do desenvolvimento técnico, tecnológico, enfim, com auxílio dessa racionalidade típica da ciência. Quando, por exemplo, se desenvolve um determinado tipo de tinta mais apropriado, um pincel que é próprio para isso, aquilo, enfim, não sou artista plástica, então não conheço esses ditames, mas enfim, o que eu quero dizer é que também a arte necessita ou se vale, né, da racionalidade científica de modo indireto. O que o Ruijsen quer dizer que esse tipo de formação compensatória prescinde da racionalidade científica está mais relacionado ao sentido que se produz com isso, muito mais do que o ato de produção, né? Muito mais do que o próprio processo de elaboração de uma obra de arte. Então, quando um artista se motiva, ou mais do que isso, né, mais apropriado para se referir aos artistas, é quando ele se inspira e produz uma obra de arte, certamente ele não está com isso pretendendo verdade como se pretende na ciência. Ele não está pretendendo construir um conhecimento racional, claro, conforme normas e controle metódico, como a gente faz na ciência. Isso é uma obviedade, né? Então, é nesse sentido que ele está dizendo. Mas eu fiz essa ressalva só para a gente ter um certo cuidado, né? Da mesma forma, a religião também não prescinde, no mesmo sentido da minha análise, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas cerimônias, no terreiro de candomblé, na hora de preparar uma comida que usa um liquidificador, está também se valendo da racionalidade científica, né? Foi ela que permitiu o desenvolvimento tecnológico de utensílios como um liquidificador. Então essas questões parecem muito óbvias, mas se a gente não se lembra delas, a gente tende a perder de vista, né? Perdê-las de vista. Já a formação complementar, ao contrário da compensatória, identifica os seus pontos de vista com os saberes científicos, o que é possível por meio da reflexão que institui, para os sujeitos que estão envolvidos na produção e na utilização dos saberes, uma possibilidade de comunicação. E é nessa possibilidade que se adquire as diversas competências para gerar entendimento sobre interpretações e para lidar com problemas. Nas palavras do Ruijsen, nesse trabalho de entendimento, são afastados os limites do saber, saberes são integrados, possibilidades de orientação cognitiva na praxis adquiridas e testadas, subjetividade para o autoconhecimento e entendimento mútuo fortalecida. E esse processo de entendimento é obviamente dinâmico, já que ele pressupõe, de um lado, a articulação entre os saberes e, de outro, a reflexão sobre as implicações teóricas dos saberes. Com o olhar voltado para os fundamentos existenciais do saber, a formação apreende sua relação interna à praxis, já que não existe saber, científico ou não, que não encontre suas motivações e sua própria razão de ser, que não seja na vida prática, né, de quem produz esse conhecimento. Então, o físico que se ocupa da eletricidade, por exemplo, tem razões para isso. Dentre elas, a geração de conforto e bem-estar para o cotidiano das pessoas. E aí, eis que a vida prática permeia toda a complexidade dessa área do conhecimento. Então, em síntese, aí nessa primeira análise do conceito, melhor dizendo, da categoria da formação histórica, o Ruijsen diz o seguinte: no sentido de uma concepção reflexivo complementar da formação, o pensamento histórico está então formado quando se relaciona diretamente ao todo, ao agir e ao eu de seus sujeitos.